na manhã de hoje, trazer uma reflexão a respeito de alguns temas que tocam nas nossas emoções. Eu vou falar hoje de manhã sobre um tipo de emoção que normalmente toma o nosso coração e pode se transformar numa coisa muito ruim para a nossa vida. Quando nós ficamos na expectativa de coisas, e principalmente quando nós fazemos planos a respeito de algumas coisas na nossa vida, isso pode gerar em nós uma preocupação boa, uma expectativa boa, mas pode desencadear também em situações de ansiedade, de um tipo de emoção que não é boa para o coração humano e principalmente para a vida cristã. Então eu gostaria de hoje de manhã falar a respeito desta emoção que nós cultivamos no coração quando planejamos as coisas. Na verdade, eu quero tratar como é que nós devemos planejar e colocar diante de Deus os nossos sonhos e as nossas expectativas, e para que isso não se transforme num processo de ansiedade, de angústia no nosso coração, como nós deveríamos lidar com isso biblicamente. À noite também vou falar a respeito das emoções e eu quero trazer um outro tema a partir de um outro texto, mas hoje de manhã eu quero pedir que você abra comigo o texto de Romanos, no capítulo 15. Nós vamos ler aqui poucos versos iniciais, porque o texto é longo, e à medida que nós formos expondo aqui, nós vamos abordar aqui alguns outros aspectos a partir do texto que Paulo está escrevendo aos Romanos. Mas eu quero só ler aqui o começo do texto, quando Paulo nos esclarece os motivos pelos quais ele decidiu, então, estar visitando a igreja de Roma, e ele faz isso no intuito de prepará-los para a sua recepção. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, e sem dúvida nenhuma, esta é a carta mais importante do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Ela é um relato detalhado do evangelho que Paulo prega. Paulo escreve aos Romanos, preparando aqueles irmãos de uma igreja que ele não plantou, ele não conhecia aquelas pessoas, mas ele sabia que em Roma, a capital do império, havia uma igreja já forte, estabelecida, e ele escreve então para o intuito de primeiro prepará-los para recebê-lo. No sentido de dizer, olha, eu penso a respeito do evangelho desta maneira, e ele faz um tratado teológico detalhado de como ele enxerga o evangelho. E ao chegar no final da carta, naquela parte final do texto, a partir do capítulo 12, ele começa então a aplicar a mensagem do evangelho de forma prática na igreja. E ao chegar ao capítulo 15, ele começa a traçar ali um relato de como ele está planejando os seus dias futuros. E eu quero usar este planejamento de Paulo para trazer a nós uma orientação de como nós, cristãos, devemos planejar a nossa vida. Como nós deveríamos estabelecer aquilo que é prioridade nos nossos planos, e como a partir deste nosso desenvolver, deste nosso planejamento, nós vamos vivenciar os desdobramentos daquilo que vai acontecer depois que nós planejamos. Paulo, então, escreve, e ele começa no verso 22, dizendo assim: essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo segue, vai dizer aqui a respeito de alguns outros planos, mas de imediato Paulo está traçando aqui uma lógica de viagem.
possível, e os historiadores e estudiosos do Novo Testamento, a maioria deles acredita que Paulo escreve aos romanos da cidade de Corinto. Então Paulo está numa cidade e ele traça os seus planos. O verso seguinte, ele vai dizer que antes de chegar a Roma, ele diz no verso 25, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. E depois, então, ele vai ter com os irmãos na cidade de Roma, antes de estar numa nova empreitada missionária que tinha como objetivo a Espanha. Como vocês sabem, Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. E ele havia planejado esta última viagem missionária, que seria na Espanha. Vocês sabem também que Paulo não sai de Roma. Paulo chega a Roma, como lhe era uma missão dada por Cristo, mas ele morre nesta viagem a Roma. E ele não vai para a Espanha, e ele não cumpre o seu objetivo, embora provavelmente o evangelho e a missão continua, e nós sabemos que sim, Paulo não chega ao final do seu planejamento, mas de forma clara e objetiva, Paulo está fazendo planos. E por que isso é importante que analisemos? Na história de um homem que temia Deus e desejava viver com base na vontade de Deus. Porque isso deixa claro para nós que, assim como Paulo, nós também devemos planejar a nossa vida. Deus espera que façamos planos. Paulo estava em Corinto, ele desejava ir para Jerusalém, entregar ali alguns donativos, ofertas para a igreja de Jerusalém. Depois daquilo, ele tinha planos de chegar em Roma e conhecer aquela igreja, e ele está escrevendo, e no final da sua carta, que apresenta o evangelho que ele prega, ele separa um pedacinho daquela carta para dizer a respeito dos seus planos. Não há pecado, não há uma vaidade, não há orgulho quando nós estamos planejando. Deus espera que nós planejemos a nossa vida. Por quê? Porque isso faz parte daquilo que Deus comunicou conosco, da sua natureza. Deus é um Deus de planos. Deus é um Deus de projetos. Deus é um Deus que na eternidade decide coisas que acontecem no tempo. Deus nos deu, na sua comunicação, da sua imagem e semelhança, um cérebro, um coração, emoções, desejos, sensações, que nos levam a pensar assim. Nós gostamos de enxergar o nosso futuro e, de alguma maneira, nós tentamos planejá-lo. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está vivendo a vida cristã, debaixo da graça de Cristo, cumprindo a missão que o Senhor deu a ele e planejando. Ele planejou a sua primeira viagem missionária, ele planejou a sua segunda viagem missionária, ele planejou a sua terceira viagem missionária e agora ele planeja mais uma empreitada. Paulo era um homem que fazia planos, ele tinha estratégias, ele tinha organização, e isso tudo é parte daquilo que Deus espera que também façamos. Eu e você somos aqueles que foram chamados para planejar a vida. Que tipo de planos eram estes? Paulo mirava a Espanha. Ele disse: olha, eu vou passar em Roma uns dias, vou ficar com vocês, quero ter a alegria da comunhão de vocês, quero compartilhar o evangelho com vocês, eu quero estar com vocês em Roma, e quem sabe vocês mesmos me encaminham para a Espanha. É isso que ele diz lá no capítulo 15. Antes disso, ele diz: eu vou passar em Jerusalém, porque lá eu gostaria de deixar algumas ofertas que os irmãos das igrejas lá da Ásia, provavelmente a igreja de Filipos e de Tessalônica. Se você ler a carta aos Tessalonicenses, Paulo vai agradecê-los a respeito de ofertas que eles levantaram para suas viagens missionárias. É muito provável que Paulo esteja falando destes donativos. A igreja em Jerusalém era uma igreja muito pobre. Nós vemos isso logo no começo da igreja, quando aqueles que eram mais abastados
vendiam as suas propriedades para suprir as necessidades dos irmãos que não tinham condições de serem supridos pelo próprio recurso. Paulo, então, sabe dessa realidade e ele está, então, planejando chegar àquela cidade em Jerusalém com ofertas. Era o compaixão do ministério do apóstolo Paulo. Paulo tinha um ministério compaixão, igual nós temos aqui. Um ministério que pensa nas necessidades das pessoas e junta, com base na generosidade dos irmãos, recursos para servir outros mais necessitados. Primeiro, porque Paulo queria que os irmãos gentios enxergassem os judeus e fossem gratos a eles pela revelação do Evangelho. O judaísmo, ele tinha na sua essência a adoração ao Deus de Israel, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus vem, nascido como judeu, cumprindo toda a lei de Israel, ali aponta na perspectiva da doutrina da igreja, de que Jesus é sim um precursor daquilo que Deus faria com a sua família como um todo. Aos Efésios, Paulo escreve falando desta unidade. Então era uma forma de reconhecer a caminhada anterior dos judeus na obediência a este Deus a quem os gentios agora também servem, ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso e à Trindade Santa. Paulo está, então, juntando aqueles donativos como uma expressão de gratidão aos judeus da igreja em Jerusalém. Também, de uma forma de demonstrar unidade. Paulo planeja apresentar uma espécie de comunhão. Os bens materiais de irmãos de uma igreja distante estavam servindo para abençoar uma outra igreja, porque no final a teologia, a eclesiologia diz que nós somos um só corpo. Então a unidade da igreja estava sendo celebrada e Paulo decide então juntar um recurso para levar àquela igreja em Jerusalém. Também servia como uma espécie de ponte entre os judeus e os gentios. No capítulo 15 de Atos, nós temos o registro da primeira grande divergência da igreja. Ali se reúne aquilo que é conhecido como a primeira assembleia da igreja. Os judeus, cristãos, começaram a cobrar dos líderes de Jerusalém, provavelmente Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, também Pedro, a respeito dos gentios que agora estavam sendo inseridos na igreja de Cristo. Como vocês sabem, os judeus não cultuam a Deus juntamente com os gentios. Esta é a regra da lei. Um gentio não poderia entrar na casa de um judeu e um judeu não entraria na casa de um gentio. Mas agora na igreja não há acepção de pessoas. De dois povos Deus fez um só povo em Cristo Jesus. Mas existia ali uma divergência a ponto deste momento da igreja onde os apóstolos tomam a decisão de que o judeu continua sendo um judeu, e agora na igreja de Cristo ele tem irmãos que são gentios, mas os gentios não são obrigados a cumprirem as leis de Israel e a se tornarem judeus para serem da igreja de Cristo. Eles têm que se absterem das relações ilícitas sexualmente, mas eles não precisam cumprir aquelas dietas, aquelas regras de festas. Isso foi estabelecido logo no começo da igreja. E Paulo sabe que existe ali um olhar meio estranho com os gentios. Então o que ele pensa? Vou levar uma oferta da igreja gentílica e aquilo vai servir como um quebra-gelo, né? Vou chegar lá, olha, os irmãos pensaram em vocês, juntaram aqui um recurso e vocês estão sendo agora agraciados pelo coração generoso de uma igreja que os vê como irmãos, porque vocês possuem uma só fé, vocês são membros de um mesmo corpo, vocês foram batizados num só batismo, vocês receberam um só Espírito e estão debaixo de um mesmo Deus. Paulo então está planejando aqui uma viagem, e nesta viagem ele pretende cumprir várias etapas, e nessas etapas servir a igreja com a sua vida. E o que Paulo nos apresenta é que planejar na vida do povo de Deus não é falta de fé.
planejar não é porque eu não creio que Deus está provendo o meu amanhã. Planejar não significa que eu não creia na soberania de Deus. Planejar é próprio de mentes inteligentes, que são imagem e semelhança de um Deus que planeja, organiza e estrutura todas as coisas. Então nós devemos sim fazer planos. Mas, e quando estes planos esbarram na nossa humanidade? Quando os planos que nós fazemos têm como impedimento nós mesmos? Quando a nossa insuficiência, quando a nossa falta de possibilidades impede que nós descansemos nos nossos planos. O que nós deveríamos fazer então para lidar com os nossos planejamentos? Porque nós podemos planejar coisas que o nosso coração reconhece a impossibilidade de que aquilo aconteça de fato. Nós podemos criar expectativas sabendo que nós não temos a condição suficiente para que aquela nossa expectativa se transforme em algo concreto. O que nós devemos fazer? O texto do capítulo 15 ainda vai nos dizer que Deus deseja que nós planejemos, mas que Ele deseja também que nós submetamos nossos planos à oração a Deus. Porque desta maneira nós estamos sujeitando a nossa vontade, o nosso desejo, à vontade de Deus. E mostrando assim reverência e submissão a Deus. Veja que ele diz no versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Que tipo de oração era? Para que Deus o abençoasse nos seus planos. Veja, verso 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos, ele está falando dos irmãos em Roma, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Paulo então pede aqui 3 motivos de oração que ele está compartilhando com os irmãos da igreja de Roma. Ele diz primeiro, olha, eu peço que Deus me livre de judeus rebeldes. Quem eram os judeus rebeldes? Eram aqueles que se levantavam contra a possibilidade de que gentios pudessem estar agora em comunhão com os judeus. Eles se rebelavam contra o ministério da fé. Eles se rebelavam contra a igreja e o formato de um corpo em Cristo Jesus. Eles perseguiam a igreja. Eles criavam contendas entre os irmãos, e futuramente estas pessoas começam inclusive a visitar igrejas na Ásia para fazer dos gentios prosélitos judeus, ou seja, eles vão visitar as igrejas para converter os gentios ao judaísmo. Essas pessoas diziam que Paulo pregava contra Moisés. Diziam que Paulo, por dizer que o lugar de culto é um lugar espiritual e não um templo físico, que o gentio não precisava sair da sua casa e ir para Jerusalém para cultuar a Deus, dizia que Paulo pregava contra o templo sagrado, o templo santo em Jerusalém. Dizia que Paulo pregava contra os rituais dos judeus, as festas dos judeus. Isso tudo era mentira. Era engano, eram contendas, mas eles se rebelavam contra o evangelho. Os judeus incrédulos, então, acusavam falsamente Paulo de atacar Moisés, a lei, o templo, e Paulo diz assim aos romanos, me ajudem em oração, para que Deus me livre destes judeus rebeldes, e que na minha viagem a Jerusalém, eu consiga passar por lá em paz. Segundo motivo, para que a oferta que as igrejas da Ásia estavam preparando, e Paulo estava então pronto a levar para Jerusalém, fosse bem aceita. Que ela fosse recebida com alegria e pudesse assistir à necessidade daquelas pessoas. Paulo desejava que este gesto de amor e de comunhão fortalecesse
amizade, estreitasse a relação entre os judeus e os gentios. E Paulo diz, orem comigo a respeito disso. E Paulo ora também para que ele chegue em Roma, está lá no verso 32, e ele possa desfrutar da companhia dos irmãos de Roma com alegria no coração, regozijo, né? Ele diz com aqueles irmãos, e ele pede que isso tudo aconteça para que a paz de Deus estabeleça ali um ambiente de tranquilidade no coração deles, para que o plano que ele tem se torne algo prazeroso de ser experimentado, e não uma angústia ansiosa de como será. Então ele ora, ele planeja, e ele ora a Deus para que Deus venha confirmar os seus planos. É importante pensarmos desta maneira, porque nenhum plano nosso deveria ser executado antes de orarmos a Deus. O que nós fazemos muitas vezes é o oposto a isso. Nós planejamos, começamos a executar o nosso plano, e quando nós vemos que as coisas não estão indo muito bem, o que nós fazemos? Campanha de oração. Buscamos a Deus. Nós não tivemos o trabalho antes de buscar em Deus a orientação, mas nós vamos nos empenhar muito depois, quando a vaca já está indo para o brejo. Alguns nem sabem o que significa isso, né? Mas tinha uma propaganda, lembra? Da maracujina. Nós deveríamos planejar e orar a Deus para que Deus confirme aquele plano. Ah, pastor, mas Deus confirmou no meu coração aquilo. Eu pedi, Deus confirmou no meu coração. Cuidado. Cuidado que o profeta Jeremias, no capítulo 17, vai dizer a respeito do nosso coração assim: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem é que pode conhecê-lo? Deus conhece o nosso coração. Mas muitas vezes o nosso coração nos engana. Nós temos desejo, nós criamos expectativas e depois o nosso coração se encarrega de dizer: não, Deus confirmou no seu coração, então vai e faz. Não. A confirmação de Deus vem de uma forma muito literal, está nas Escrituras. A vontade de Deus, os mandamentos, as ordenanças são a linha que estabelece a direção para a nossa caminhada, e os nossos planos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Então orar, pedir a Deus. E uma coisa interessante, Paulo expõe a igreja e pede que a igreja ore junto com ele. Porque na multidão de conselhos também há sabedoria. Aqui Paulo não está orando por uma fofoca santa. Tem gente que compartilha com irmãos na igreja uma fofoca. Eu falo, vou contar só para você, mas é para nós orarmos por eles. Aí o casal está lá com alguma dificuldade, e ao invés de ajudar, a pessoa vai expor a vida do casal, ou alguma coisa que alguém fez. Não é esse tipo de oração. Paulo está orando pelo seu ministério, pelos seus planos, e pede que a igreja some a ele em um propósito de oração, porque a igreja é a reunião dos santos, e aqui Deus derrama a sua bênção, e quando nós oramos juntos, quando nós impomos as mãos, nós estamos concordando uns com os outros, para que Deus faça a sua vontade no nosso meio. É isso que Paulo está fazendo. Paulo planeja, ele ora com os irmãos, e ele tem então uma expectativa de que aquilo se desenrole da melhor maneira possível. Eu gostaria de ler aqui uma crônica que eu encontrei há muitos anos atrás, e isso me chamou a atenção, e me preparando para pregar este sermão, eu me lembrei dela, a respeito de como muitas vezes nós oramos, e criamos expectativas, e muitas vezes a vontade de Deus, os planos de Deus nos surpreendem, e nós muitas vezes ou rejeitamos o plano de Deus, ou ficamos em dúvida se Deus realmente está agindo na nossa vida, porque as coisas não saíram como nós planejamos. Conta a história. Uma certa vez um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores, que queriam matá-lo. O homem, correndo, virou em um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. E no desespero, elevou uma oração a Deus da seguinte maneira:
Deus Todo-Poderoso, fazei com que 2 anjos venham do céu e tapem a entrada desta trilha, para que os bandidos não me matem. Neste momento, escutou que os homens se aproximavam da trilha onde ele se escondia, e viu que na entrada da trilha apareceu uma minúscula aranha. Não era o Homem-Aranha, era uma aranha de verdade pequenininha. A aranha começou a tecer uma teia pequena na entrada da trilha. O homem então, no desespero, se pôs a fazer outra oração, cada vez mais angustiado, e ele disse: Senhor, eu vos pedi anjos, e não aranha. Senhor, por favor, com a tua mão poderosa, então, coloca um muro forte na entrada desta trilha, para que os homens não possam entrar e me matar. E ele então abriu os olhos, um deles desconfiado, esperando ver ali um muro alto, robusto, tapando a entrada da trilha, e o que ele viu? Apenas a aranha. Estavam os malfeitores, então, entrando na trilha, na qual ele se encontrava ajoelhado, orando ali em silêncio, apenas esperando a morte. Quando passaram em frente da trilha, o homem escutou: vamos, entremos nessa trilha. Uma outra voz disse: não está vendo que aí tem uma teia de aranha? Nada entrou por aqui nos últimos meses. Continuemos procurando nas próximas trilhas. E aquele homem então pôde voltar em segurança para casa. Muitas vezes nós somos como este homem. Nós estabelecemos planos, nós oramos a Deus e entregamos uma agenda nas mãos de Deus. E esperamos que Deus, com o seu poder, cumpra cada um dos itens da nossa agenda. Mas nem sempre Deus age desta maneira. E em algumas situações Deus nos surpreende com planos que são eternos e são dele para com a nossa vida. E o que isso aponta para a igreja é que Deus governa os nossos planos segundo a sua boa vontade e não segundo os desejos do nosso coração. Veja como o texto de Atos dos Apóstolos vai nos relatar a respeito do restante da viagem missionária do apóstolo Paulo. Capítulo 21 de Atos. Verso 17. O apóstolo, aqui relatado pelo historiador Lucas, registra a sua chegada em Jerusalém. E o verso diz assim: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. O plano de Paulo era levar os donativos e encontrar na igreja de Jerusalém um cuidado, um aconchego, irmãos ali que pudessem receber com alegria. Esse era o plano, a igreja de Roma estava orando por isso, e Paulo então relata aqui, através de Lucas, obviamente, que ele chega a Jerusalém e os irmãos o recebem com alegria. Plano cumprido. Mas vejam na sequência. Paulo então vai no dia seguinte, verso 18, encontrar com Tiago. E no verso 19 ele conta minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Verso 20, eles ouvem aquilo e eles dão glória de alegria, porque eles veem que Deus está realmente abençoando, mas o texto diz assim: bem vezes, irmãos, verso 20, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos à lei. Aqui voltou aquele assunto lá no capítulo 15 de Atos. Tiago diz: olha, tudo bem, Paulo, você fez tudo isso, seu ministério é um sucesso, mas tem muito judeu que não está muito de acordo com a forma que você está vivendo. Porque você está vivendo como um gentio, sendo você um judeu. Você está vivendo no meio dos gentios e não está cumprindo aquilo que prescreve a lei. E eles não. Ali, uma orientação, Paulo, muitos dizem, verso 21, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios
gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. O que você vai fazer? Tiago disse a Paulo. O que se há de fazer, pois? Verso 23. Certamente saberão da tua chegada. E eu, Tiago está dizendo, como pastor deles, líder da igreja de Jerusalém, preciso prestar contas às pessoas que não acham que é certo o que você está fazendo. A alegria durou pouco. A sua chegada na missão de levar donativos foi ali um sucesso no início, mas depois vem transtorno de ter que se explicar a respeito da sua conduta diante de Deus. Bom, eles resumem no verso 24, dizendo: Paulo, você vai lá com o pessoal que você trouxe, e muitos judeus aqui, você raspa a sua cabeça, como prescreve a lei, você prepara ali o seu momento de purificação, e depois dos dias da purificação você volta para estar conosco no templo de Jerusalém. Vejam que recepção alegre, amistosa. Paulo, você não é bem-vindo aqui. Eu vou deixar claro para você, disse Tiago, você não é bem-vindo aqui. O seu plano, uma beleza, ficamos muito felizes com o que você trouxe, os donativos, mas para apaziguar o coração dos judeus, você vai ter que raspar a sua cabeça, purificar-se por 7 dias, cumprir tudo que está prescrito na lei, e só depois você vai vir adorar com a gente no templo. Combinado? Poxa, que decepção, né? O sujeito planejou, ele orou, colocou a igreja em oração junto com ele, e quando ele chega, nada deu certo. Tudo bem, Paulo vai, cumpre o que é prescrito, e ele não foi recebido como imaginava em Jerusalém, mas está ali para cumprir a vontade de Deus. Depois disso, o segundo motivo de oração era que Paulo fosse livre dos rebeldes que estavam ali em Jerusalém. Mas veja o que diz o verso 27. Quando já estavam por fitar os 7 dias da purificação, judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Agitou-se, verso 30, toda a cidade, e havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Agora vejam o verso 31, procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Poxa, plano frustrado. Segundo motivo de oração não respondido. Paulo esperava chegar ali e ser livre desses homens, mas o resultado é que ele foi preso. Dali começa então uma jornada em sua defesa. Ele vai primeiro para Cesareia, fica ali durante um tempo. De lá ele requer a sua cidadania romana e ele vai então ser conduzido a Roma, depois de passar por Jerusalém, mas não com base nos seus planos de alegria. O que Paulo apresenta é que ele chega em Roma, ao final do texto de Atos dos Apóstolos, mas não sem antes passar por prisões, interrogatórios, tribunais, naufrágios e, por último, cadeia. Mas ele não é um homem de Deus, ele não planejou, ele não orou, ele não colocou a igreja em oração, eles não estavam ali uma campanha para que a viagem fosse boa, próspera. Resultado, meus irmãos, é que o plano de Deus para o apóstolo Paulo era diferente do plano de Paulo para si mesmo. Isso não significa fracasso, porque nós sabemos que foi durante este período de prisão que Paulo escreveu as cartas da prisão. Ele escreveu aos Efésios, ele escreveu aos Filipenses, ele escreveu aos Colossenses, ele escreveu ao jovem Filemão, todas as cartas que foram escritas por Paulo no período em que ele esteve preso. O plano de Paulo era chegar em Roma com alegria e regozijo. Ele chega preso, mas durante este período de interrogatórios, de prisões, ele pôde evangelizar
eram do próprio Império Romano. Cláudio, Lísias, Félix, Festo, Agripa, todos nomes evangelizados pelo apóstolo Paulo, porque ele foi preso, porque o seu plano não saiu como ele imaginava. Paulo alcançou, segundo o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 22, inclusive a própria guarda pretoriana. Ele diz lá no final do texto: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Enquanto Paulo estava encarcerado, a história conta que ele ficava algemado a um soldado durante todo o tempo. E aqueles soldados se revezavam para cumprir o turno de guarda do apóstolo. Cada um daqueles homens recebeu a mensagem do Evangelho. Cada um destes da casa de César puderam receber uma mensagem de esperança e se tornaram missionários dentro do Império Romano. Ao final do 5º século da era cristã, existia mais de 500 mil de cristãos no Império Romano. Tudo porque o plano não saiu como esperado. Pelo menos do ponto de vista humano, não saiu. Mas Deus tinha um plano diferente para o apóstolo. Meus irmãos, 3 lições este texto nos ensina, e eu gostaria de terminar aplicando isso no coração da igreja. Todos nós somos chamados a planejar a nossa vida. Deus nos deu a habilidade, Deus nos deu inteligência e Deus nos dá condições para que planejemos. Planejar é uma responsabilidade que Deus nos deu. E Ele espera que nós façamos isso sempre. A nossa vida precisa ser uma vida com base em planejamento. Mas para que isso não se torne uma expectativa angustiante, a palavra de Deus, através deste homem, vai dizer que nós devemos levar a Deus os nossos planos em oração antes de colocarmos em prática aquilo que nós estamos planejando. Nós devemos nos reunir como família, como igreja, devemos orar uns pelos outros, para que o plano que temos seja realmente um plano debaixo da vontade de Deus. Planejar é responsabilidade, mas planejar sem incluir Deus como soberano sobre os nossos planos é uma incredulidade da nossa parte. Deus continua governando a nossa vida. Se você faz planos, ótimo, continue fazendo, mas não exclua a vontade de Deus dos planos que você faz para a sua vida, porque no fim é o plano de Deus que prevalece, e não o seu, não o meu. Ore pelos seus planos. Experimenta os seus planos ao Senhor. Busque apoio da igreja. Faça isso. Mas por fim, descanse na vontade soberana de Deus. Texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, vai dizer assim: o coração do homem pode fazer planos. O coração do homem pode. Deus permite. Deus autorizou e Deus nos deu poder para que nosso coração faça planos. Mas o texto continua dizendo: mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Existe uma soberania na vontade de Deus. Os meus planos, por mais bem preparados, por mais que sejam engenhosos, por mais que sejam baseados numa inteligência boa, capaz, eles não podem ser concluídos de forma boa, sem que a vontade de Deus esteja envolvida naquilo. Paulo tinha um plano. Deus o fez cumprir todos os planos que ele estabeleceu, de uma maneira completamente diferente do que ele esperava, mas ao final, Paulo teve certeza de que Deus esteve com ele o tempo todo. Embora os crentes em Jerusalém não tenham recebido da maneira como ele esperava, embora aqueles judeus rebeldes não tenham sido tirados de diante dele e ele não foi livrado daquela perseguição, e embora a igreja de Roma não pôde ter ali a sua vida compartilhada com alegria com o apóstolo Paulo, que esteve encarcerado o tempo todo e terminou numa masmorra,
E por último, como conta a tradição, ele foi decapitado em Roma. Tudo aquilo estava no plano de Deus para a vida do apóstolo. Paulo cumpriu o plano de Deus na sua vida. Paulo planejou uma viagem missionária. Paulo queria liberdade. Ele queria influenciar. Paulo pensava na Espanha. Deus pensava na casa de César. Paulo pensava em regozijo. Deus pensava numa prisão que lhe daria a oportunidade de fazer coisas que durarão a eternidade. Os textos que Paulo escreveu na prisão, a palavra eterna de Deus, estará conosco na eternidade. Escritura Sagrada. As pessoas que Paulo evangelizou enquanto esteve ali se defendendo, autoridades, nós nem imaginamos quantas pessoas foram alcançadas pelo testemunho público daquele homem. A graça soberana de Deus é o tema da carta. Paulo começa falando a respeito da intervenção de Deus no pecado humano. E ele termina falando da graça de Deus conduzindo a história. E a sua vida é um exemplo disso. Cada um de nós, da mesma maneira, foi alcançado pela graça de Deus. Cada um de nós recebeu a intervenção do Evangelho, nos livrando da escravidão do pecado e nos trazendo para esta família, a família da fé. Mas a mesma graça está conduzindo a história de cada um de nós. Os nossos planos, os nossos desejos, as nossas motivações e vontades precisam estar debaixo da gloriosa e poderosa vontade de Deus para a nossa vida. Capítulo 12, Paulo vai dizer que desta maneira nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer planejar, faça. Mas quando os planos de Deus surpreenderem você, glorifique ao Senhor. Glorifique a Deus. Não fique brigando com a vontade de Deus. Diga: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém, meus irmãos.